Esse aqui é um Fox 2013, modelo 2014, na versão Trend com motor 1.6. E seu preço de tabela está por volta dos 40 mil reais. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre todos os detalhes desse carro, incluindo exterior, interior, mecânica, como anda e como é que é os custos de manutenção dele. Então, fica até o final e vem comigo. Vamos começar aqui pelo visual do carro. E a gente não pode negar que ele melhorou muito desde a sua primeira restilização, que foi lá em 2009. Se o primeiro modelo tinha muitos cantos arredondados, tinha até uma certa carinha de bobo, esse aqui já ficou com uma cara bem mais agressiva e bem mais bonita. E ainda assim ficou bem moderno. Pena que essa dianteira aqui foi utilizada em praticamente todos os Volkswagens da época, e aí perdeu a exclusividade dele. Mas ainda assim, é um carro bem bonito. E não é de hoje que os Volkswagen são conhecidos pela sua boa construção de carroceria. E a gente pode ver isso por alguns detalhes. Os vãos entre as chapas são pequenos e milimétricos pelo carro inteiro. O carro ele tem solda laser aqui no teto, coisa que era muito rara para a época. E além disso, ele tem uma batidinha de porta invejável para um compacto. Ainda mais se a gente pensar que ele foi desenvolvido há mais de 20 anos atrás. E uma outra coisa boa é que o Fox foi desenvolvido para o Brasil. Ele também vendeu na Europa, mas o foco dele era aqui, as terras brasileiras. Por isso que quando a Volkswagen desenvolveu ele lá em 2003, já fez ele com uma boa altura em relação ao chão e uma dianteira bem curta para ajudar a não raspar em lombadas e valetas por aí. E vou dizer para vocês, funciona muito bem na buraqueira da nossa cidade. E já aproveitando e falando sobre o conjunto roda e pneu, o carro ele conta com rodas de ferro com super calotas, como a Volkswagen gosta de falar, de aro 15 polegadas. Mas aqui um detalhe interessante é que o modelo ele tem 5 furos. E isso acontece porque ele foi feito na mesma plataforma do Polo, que tinha 5 furos. E isso demonstra qualidade de construção. A medida do pneu é um 95/55 aro 15, que garante um bom conforto ao rodar, uma boa estabilidade porque o pneu é bem largo e ainda assim uma boa absorção de impactos, também porque o pneu tem uma boa altura aqui na banda de rodagem. E como esse modelo aqui já é um Fox Trend, ele tem farol de dupla parábola, que é bem melhor do que o farol que vinha na versão básica, que era uma parábola só. Aqui cada parábola dá conta de um foco, e isso ajuda bastante na iluminação. Uma outra coisa exclusiva dessa versão aqui é que a grade tinha uma espécie de black piano, enquanto nas versões básicas eles eram aquele plástico sem pintura, bem mais feinho, aqui já não, é mais agressivo. Assim como as maçanetas e frisos pintados na cor do veículo e os retrovisores com setas laterais. Já aqui na traseira é onde o Fox revela a sua idade. Isso porque em 2013 era muito difícil ver um modelo com um para-choque assim tão separado da carroceria como acontece nesse modelo. Tanto que em 2014, quando o modelo ganhou uma nova restilização, ele ganhou lanternas aqui que invadem a tampa do porta-malas e um para-choque mais alto. E isso aconteceu para modernizar o seu visual. Mas a gente não pode negar que a Volkswagen fez um trabalho muito legal aqui na lanterna do Fox. Ela tem cheio de elementos e à noite fica muito bonito. E aliás, até hoje, o trabalho de joalheria que a Volkswagen faz nos seus faróis e lanternas é impressionante. Chegamos então aqui no porta-malas do modelo. Para abrir ele tem dois jeitos, ou é ali pela chave, ou aqui pela chave, onde você aperta, e como ele tem trava elétrica, ele abre aqui. Já o modelo conta com 260 litros de capacidade, que é pequeno para o compacto, mas ainda assim não é tão ruim. Ele é o mesmo tamanho de um Peugeot 208 atual. Mas aqui a gente tem a vantagem que em algumas versões do Fox ele pode correr para aumentar o tamanho do porta-malas. Onde ele fica devendo mesmo é no acabamento, que é bem simples. Ó, fica aparecendo lata aqui em toda essa região aqui, que pode riscar e é ruim. O acesso da mala também poderia ser melhor, porque ela é um tanto alto e um pouco estreito. Mas tudo bem, a gente tem que lembrar que é um carro de 20 anos atrás, o projeto, né? Aqui a gente tem pontos positivos também. Por exemplo, a gente tem redinhas aqui para organizar coisas, tanto desse lado como desse lado aqui. Tá faltando aqui um carpete, por isso que o dono colocou aqui um papelão. A gente também tem aqui tomada 12 volts aqui atrás. Vai que você quer acampar e colocar aí um forninho elétrico para aquecer alguma coisa, sei lá, mas é legal. Aqui a gente tem uma luzinha. Infelizmente que os trens do cinto ficam aparecendo, mas ok, é um carro compacto. O step fica aqui embaixo, é da mesma medida dos outros pneus, o que é um ponto positivo, e ele é bem organizado. Para você baixar a tampa aqui, ele tem aqui uma ponta para apoiar, e se a gente pode ver também, falta acabamento aqui nas laterais, mas de novo, é um compacto. A tampa é leve, e para fechar, é bem fácil. Chegamos aqui na motorização do Volkswagen Fox. Esse carro aqui ele utiliza motor 1.6
E a nomenclatura dele é conhecida como EA111. Ele é um bom motor, é robusto, tem peças baratas, todo mecânico sabe mexer, mas ele tem pequenas pegadinhas. Como, por exemplo, ele costuma queimar a bobina com muita facilidade. E você vai perceber isso em alguns momentos, como por exemplo, na hora de ligar, o carro ele com consumo excessivo de consumo de combustível e outros detalhezinhos. Mas no mais, é um motor muito tranquilo de mexer e muito bom. Já falando em números, ele conta com 104 cavalos de potência no etanol e 101 na gasolina. E já seu torque máximo é de 15,6 no etanol e 15,4 na gasolina. São ótimos números, principalmente para o motor dessa época aqui e com 8 válvulas apenas. A gente tem que lembrar que a maioria dos concorrentes deles já tinham 16 válvulas. Por ele ter 8 válvulas, a gente tem uma vantagem bastante na cidade. Você não precisa pisar muito e o motor ele responde rápido. Mas, em contrapartida, falta um pouquinho de potência em alta rotação. Mas se tem uma outra coisa que esse carro poderia ser melhor, é no consumo de combustível. Não que ele seja ruim, mas ele é apenas ok. Por exemplo, na cidade, no etanol, ele faz cerca de 7,5 e 8 km por litro. Já na gasolina, ele faz entre 9 e 10. Na estrada, no etanol, ele faz 11. E na gasolina, ele faz 13 e 14. De novo, é um consumo ruim? Não, longe disso. Mas para um compacto com motor 1.6, eu esperava mais. Aqui o problema é que ele tem um câmbio com relações bem curtas. E isso garante muita agilidade na cidade. Mas na estrada, ele também tem um câmbio curto. E aí ele poderia ter um consumo maior, mas não tem, em detrimento de uma agilidade maior. Uma coisa que eu senti falta aqui no Fox foi aqui a falta de uma manta acústica aqui no motor e uma capa plástica aqui para deixar o motor mais organizado. De função prática isso não muda muito, mas deixaria aqui o motor mais bonito. Já essa aqui é a chave do modelo. É uma chave canivete, é uma chave muito boa e tem umas funções bem interessantes. Por exemplo, antes, num dia de calor, você quer abrir os vidros do carro, você consegue, ó. Você aperta aqui o botão de destravar ela, fica segurando, que os vidros baixam e já ajuda a tirar aquele bafo de um dia quente. E o contrário também acontece. Por exemplo, na hora de você trancar o carro, é só você apertar aqui para trancar, que os vidros sobem. E isso são pequenas facilidades que ajudam muito no dia a dia. Bom, mas bora conferir o interior do carro então. E é aqui dentro onde ele realmente impressiona. Primeiro pelo espaço, como falamos, o modelo tem um teto bem alto. Então, por mais que ele seja bem curto, o espaço é tanto bom aqui na frente, como é bom lá atrás. Mas lá atrás, eu já mostro já já. Bom, já que falamos sobre espaço, ó, eu tô muito bem aqui nele. O banco, ele tá numa das posições mais baixas e ainda assim ele pode subir pra caramba. Então, ó, se eu subir aqui, ó como o banco sobe, tá vendo? Ó, subiu no máximo. Aí sim, ó, minha cabeça quase raspa no teto, mas é o absurdo o quão alto você fica nele. Então, se você gosta de uma posição alta de dirigir, ele vai te agradar bastante. É praticamente a mesma posição dos SUVs compactos. E isso é muito bom para visibilidade. Essa aqui é a minha visão como primeira pessoa. Para frente, a visibilidade é boa, porém com ressalvas. O que acontece aqui é que, infelizmente, essa coluna é muito grossa, a coluna A. E além dela ser grossa, tem essa parte aqui da porta. Então ela cria um ponto cego muito grande. Na cidade isso não atrapalha, mas na estrada, principalmente quando você faz aqui uma curva para a esquerda, isso aqui incomoda um pouquinho. Do outro lado, a coluna também é grande, mas a visibilidade não fica tão prejudicada assim. Mas o bom é que o para-brisa do Fox é bem grande, então para frente isso ajuda bastante. E para trás a visibilidade poderia ser um pouco melhor, isso porque o vidro traseiro é bem pequeno. Mas se você faz aquela jogada com a cabeça, o carro ele tem uma boa visibilidade. E para ajudar, esse carro em específico tem sensor de ré, o que também ajuda bastante a você não dar um totozinho no carro de trás na hora do estacionamento. Ainda falando sobre visibilidade, os espelhos retrovisores têm um bom tamanho e eles são convexos e ajuda bastante na visão, tanto aqui do motorista como ali do carona. Mostrando aqui detalhes do painel, o carro ele tem um desenho bem bonito, tem uma boa construção e o plástico que usa é de boa qualidade, ó. Tá vendo? É um plástico duro, um plástico grosso, o que é muito bom. O desenho dele é bonito e isso ajudou muito na vida a bordo. A porta também tem um desenho bem legal, muito melhor que o primeiro Fox. Ele ganhou um bom pedaço com tecido, que era uma crítica no primeiro modelo. O puxador, ele ganhou uma boa pega, é bem robusto, ó. Você pode apertar o que for, ele não faz barulho, o que é um ponto positivo. Tem carros aí como o Sandero, como
o Fiesta, quando você aperta o puxador, ele faz aquele barulho de plástico, e isso é um sinal de qualidade. Bom, o plástico aqui em cima é bom, a textura é bem bonita, o tecido poderia ser um tecido um pouco melhor, mas tá bom para a categoria. Aqui a gente tem a trava do carro e a maçaneta já de uma outra cor para dar um outro tom mais alegre aqui para ele. Ali a gente tem um bom porta-objetos, saída para som e aqui um porta-garrafas. E aliás, porta-objetos, porta-cacarecos sempre foi um ponto positivo do Fox e continua sendo nesse modelo também. Ainda no detalhe, então aqui a gente tem as travas do carro, aqui o retrovisor elétrico e aqui os vidros elétricos. Ele é um toque para baixar, mas para subir, não, vai ter que ser no dedinho mesmo. Vindo aqui no detalhe do painel, a gente tem essa saidinha de ar aqui que joga o ar aqui para o retrovisor, uma saída de ar bem construída. Mais para baixo a gente tem a tradicional alavanca aqui, seletora da luz da Volkswagen, ó, e ela acende bem bonito, então aqui lanterna, farol baixo. Para o farol alto você dá aqui a alavanca na seta. E mais para baixo a gente tem a abertura do capô e aqui um pequeno porta-objetos. Um outro ponto que esse Fox também é muito bom é no painel de instrumentos e nada lembra o primeiro Fox. Aqui a gente tem mostradores grandes, bem vistosos e que tem uma ótima visibilidade. Então aqui a gente tem o marcador da RPM, ó, em tamanho muito bom. Aqui o marcador da temperatura, também de ótimo tamanho. Aqui o da velocidade, que marca até 240 por hora. Otimista demais! O carro anda bem, mas eu duvido que chegue nessa velocidade. E aqui embaixo a gente tem o nível do combustível. Essa setinha aqui mostra onde fica o bocal do tanque. Bom, como esse modelo Trange, ele ainda não tem alguns opcionais, como por exemplo a tela multifunções que alguns Fox tinham. Aqui é só isso que você está vendo mesmo. Então aqui a gente tem a hora, aqui a gente tem a trip A e aqui a quilometragem total. Nesse botão aqui você seleciona o dimmer do painel e aqui para você zerar a trip A. E a gente sabe, a Volkswagen sempre foi muquirana em questões de equipamentos e ela tinha vários opcionais. Mesmo nessa época, onde ar-condicionado já estava se tornando algo comum, aqui a Volkswagen ainda cobrava a parte. E as economias continuam aqui no volante. Infelizmente, esse modelo, por mais que tenha airbags e tenha um desenho bonito, ele fica aqui devendo os comandos do volante. Uma outra coisa que ele fica devendo é o ajuste de altura e profundidade. Isso era um item opcional que esse modelo ficou devendo. Vindo aqui para o centro do carro, a gente tem duas saídas de ar também, bem bonitas e muito fáceis de mexer. Aqui a gente tem o botão do desembaçador traseiro e aqui do pisca-alerta. E para quem gosta do som da buzina, o som da buzina é essa aqui. Simpático, mas eu esperava algo mais grave, principalmente de um Volkswagen. Aqui a gente tem o rádio do modelo, o legal é que ele tem espaço para 2 DINs, então se você quiser colocar uma multimídia para modernizar aqui o painel você consegue. E ainda falando em ergonomia, ele fica aqui no limite para você não desviar a atenção da estrada para olhar para ele. Então, ok. E originalmente ele vem aqui com porta-trecos para você colocar alguma coisa aqui nele. Mais para baixo aqui a gente tem os comandos do ar, são bem fáceis de mexer e eles têm um comando pesado, transmitem qualidades, o que é legal. Aliás, por falar em ar-condicionado, ele gela bastante a cabine, é muito bom, mas ele é um pouco ruidoso e a gente tem que lembrar que esse carro aqui é um carro popular. Então, até aí normal, né? Então, ó, velocidade 1, ok, ele nem faz barulho. Velocidade 2, ele sai um bom vento, também não faz barulho, mas aqui na 3 e na 4, o ruído incomoda um pouco, mas não é nada de outro mundo e juro, é melhor aí do que o novo C3. Aí a última alavanca é para definir para onde o vento vai. Aqui é o botão para ligar ou desligar o ar-condicionado e aqui para ligar ou desligar a recirculação do ar. Mais para baixo a gente tem uma tomada 12 volts, aqui um porta-trecos, 2 porta-garrafas pequenos, mas ok. E aqui a excelente e maravilhosa alavanca de câmbio da Volkswagen. Sai ano e entra ano e nenhuma montadora consegue bater o quão bom de trocar marcha esse câmbio é. Os engates são precisos, o câmbio é curtíssimo, é uma delícia dirigir esse carro. E não só ele, como qualquer Volkswagen com essa transmissão aqui. Seja um Polo, seja um Gol, seja um Voyage. Meu, qualquer carro com essa transmissão aqui, ó, maravilhoso. Aqui a gente tem outro porta-objetos e aqui a gente tem a alavanca do freio de mão, que eu achei o tamanho exageradamente grande. Olha só como ela sobe bastante. Acho que falta algum ajuste aqui para esse carro, mas ainda assim o tamanho impressiona. Aqui também a gente não tem mais nada, poderia ter algo ali para ajudar. Aqui para trás é só um acabamento, não tem nada. Vindo aqui para a parte direita do painel, aqui a gente tem a bolsa do airbag. E aliás, uma curiosidade, a Volkswagen pensou muito aqui na reparação do carro dela quando projetou a reestilização do Fox. E por isso que a bolsa do airbag ela é separada. E no caso de uma batida frontal, você só precisa trocar essa parte aqui
e não trocar o painel inteiro, como acontece em alguns carros. Mais para baixo, aqui a gente tem um porta-luvas do modelo, ele é simples, cai de maneira brusca, era para ter uma luzinha funcionando ali que não está tendo, a luz está ali, e aqui o porta-luvas dele, que é de tamanho muito bom. E um outro ponto positivo aqui do Fox são os seus bancos, que são muito bons, eles têm bons apoios aqui para as coxas, tem bons apoios aqui para as costas, o apoio de cabeça é muito bom, e como falamos, ele tem uma ampla regulagem. Além disso, o banco ele é bem construído, tem umas costuras bem bonitas e o tecido também. Mas o destaque mesmo dele é essa gaveta aqui debaixo do banco, onde você consegue colocar muita coisa aqui nele e fica num lugar bem escondido. E isso era de série em todos os Fox dessa época. Já a parte superior do painel tem coisas boas e coisas ruins. A coisa ruim é que o tecido usado aqui é bem simples, e como ele tem essas nervuras aqui em cima, deixa o aspecto mais simples ainda. Tudo bem, é um carro de entrada, mas eu acho que merecia um pouquinho mais. Porém, ele tem coisas que agradam bastante aqui, como por exemplo aqui a luz de teto. Isso porque ele tem um desenho bem bonito e tem luz de leituras individuais, tanto aqui para o motorista como passageiro. E aqui o parasol, além de ter espelhinho, tem iluminação, tanto também para o motorista, como ali para o passageiro. Montadoras, aprendam isso com a Volkswagen. Isso são detalhes simples, mas valoriza bastante o interior de um carro. Bom, aqui na frente eu estou muito confortável. Bora ver lá atrás? E já aqui atrás eu também estou bem confortável. Observe que como o teto é alto, o espaço é muito bom. Me sobra 3 dedos aqui para o teto, que para um compacto é excelente. Para frente também o espaço é muito bom. Ó, o banco está regulado para mim. Eu sou uma pessoa de 1,70 m de altura e aqui ó, me sobra 2 palmos. E isso acontece porque o banco do Fox é bem fino e ele tem esse formato aqui. Então, ou seja, essa parte vai mais para frente do que essa e favorece bastante o espaço interno. Já aproveitando que a gente está nesse ângulo, o carro ele tem aqui 2 porta-revistas, tanto aqui do motorista como ali do passageiro. E a visão aqui dentro é muito boa, graças às suas janelas bem amplas. Se tem uma coisa que eu gosto nos carros mais antigos, é isso, a área envidraçada deles era o maior. Então observe, ó, eu sento alto, as minhas coxas estão bem apoiadas e olha só como a visibilidade é excelente. Então o Fox, para quem viaja aqui atrás, é muito bom sim. Já começando a falar sobre acabamento, aqui a gente tem as alças PQPs para todo mundo, menos ali para o motorista, ele não precisa, que segura no volante. Mas ó, a gente tem luz de teto aqui, tem luz de teto do outro lado e isso é muito legal. Mas lembra quando eu falei do forro de teto que é simples? Olha só como ele é bem simples mesmo, lembra do Twingo assim ó. E ele encaixado meio que aqui, ó. Isso dá uma sensação de simplicidade que o carro não merecia, mas tudo bem. E a porta segue um bom acabamento lá da frente. Então aqui é tudo em plástico, mas plástico de boa qualidade, uma boa área de tecido, um pegador robusto. Aqui a gente tem vidro elétrico para o passageiro de trás e uma maçanetinha cromadinha aqui para dar um tchan aqui na traseira. E o legal aqui é que a gente também tem porta-objetos para quem vem aqui atrás. Eu sempre falo, porta-objetos para o passageiro de trás é luxo, então nesse ponto positivo. Mas a gente nunca pode elogiar demais. Isso porque o modelo aqui atrás fica devendo aqui o terceiro apoio de cabeça e o cinto de 3 pontos para quem vai aqui no meio. Além disso, o banco ele não é bipartido, ele só tem aqui um encosto inteiriço mesmo. Pois é, a gente nunca consegue fazer um elogio completo. Mas resumindo, para o passageiro de trás, o Fox é muito bom. Agora, e para o motorista? Como é que é dirigir essa máquina? Primeiro de tudo, é um carro muito divertido de se guiar. Acho que o principal ponto é que ele é um carro desenvolvido para o Brasil. Então, por exemplo, você passa por buracos, remendos no asfalto, lombadas e o carro não reclama. O segundo, como ele tem motor 1.6 e ele anda bem e as marchas são bem curtinhas, é um carro que tem uma boa resposta no trânsito. Então é um carro que tem bastante agilidade. Ainda mais se a gente pensar que ele é um carro bem curto. Outra coisa muito boa desse carro é que o câmbio dele é maravilhoso. Gente, isso aqui é um ponto que eu nunca vou cansar de elogiar em um carro da Volkswagen. Ó, marchas curtinhas, você troca de marcha rapidinho e o carro tem câmbio curto. Então isso é alegria para quem gosta de dirigir. O peso da direção não é um peso tão leve assim como uma direção elétrica, mas é bem leve. Os engates, de novo, são leves pra caramba. O peso do pedal, da embreagem é leve. É um carro gostoso de guiar. Uma outra coisa boa é que mesmo para um compacto, o isolamento acústico do carro é bom. Para um compacto, né? A gente não pode comparar aí com um sedã médio, etc. Mas ó, ele faz um bom ruído. Os freios são bons, visibilidade é boa. Tem gente que fala que o Fox é um carro duro. Eu discordo, ele está no limite para ser considerado um carro duro assim.
Ele tem o mesmo acerto de um Honda Fit, sabe? É durinho na medida, mas não é um duro que incomoda. O consumo de combustível é apenas ok, para um compacto poderia ser melhor. O carro ele tem um ótimo mercado e isso é um ponto muito bom desse carro. Ele vende fácil, você compra fácil, tem muita peça, todo mecânico sabe mexer, é um carro com excelente custo-benefício. Aliás, uma coisa que é digna de nota é que eu lembro que quando esse carro foi lançado, isso em 2009, né, a segunda geração que eu estou falando, a Volkswagen fez todo um trabalho de divulgar que ele era um carro muito barato de ser reparado. Por exemplo, a mini frente dele é presa só por 8 parafusos. Caso uma batida dianteira, reduz o custo porque não tem nada soldado. Assim como a gente já falou aqui no painel. Tem vários detalhezinhos que fazem esse carro ser barato, ter um seguro barato e ajuda no custo-benefício. Então assim, se eu recomendo esse carro, com certeza, se você procura um compacto, vale muito a pena. Eu acho que o valor dele é um pouco caro demais. Por exemplo, se eu fosse escolher um compacto da Volkswagen, eu escolheria um Up. Isso porque eu não preciso de espaço interno. E eu acho que o Up ele tem um refinamento maior do que um modelo como esse. Mas ainda assim, são escolhas e se você precisa de mais espaço, esse carro aqui vai te atender super bem. Bom pessoal, chegamos então no final de mais uma avaliação. E realmente, o Fox é um carro muito robusto, muito bom para a cidade, principalmente por causa do seu tamanho bem compacto e do seu bom espaço interno. Se você procura um carro com essas características, eu recomendo pra caramba. Como a gente viu, ele tem uma boa suspensão, ele anda bem, é relativamente econômico e, ainda assim, é bem bonito e tem peças baratas. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar mais 2 vídeos aqui do lado, caso você tiver interesse. Meu muito obrigado e até a próxima.